Ele entrou no salão como quem tem o mundo nas mãos. Arthur Ferraz, terno impecável, relógio suíço cintilando sob as luzes de cristal, não disfarçava o sorriso de superioridade. O coquetel empresarial reunia empresários, investidores e jornalistas, todos atentos para ouvir o rei das aquisições. Mas nada chamaria mais atenção do que o reencontro que estava prestes a acontecer. Perto da mesa de catering, uma mulher de blazer simples e coque baixo organizava documentos. Ninguém sabia seu nome. Ali, alguns pensavam ser secretária temporária, outros estagiária perdida. Alguém cochichou: ela nem combina com esse ambiente. Arthur olhou e congelou. Era Helena, sua ex-esposa. 10 anos desde a separação. A mulher que ele abandonou dizendo: "Você nunca será ninguém sem mim." Ele se aproximou, rindo nas narinas. "Helena, não sabia que agora você serve mesas em eventos. A vida foi dura, não?" Alguns riram. Ela não. Apenas olhou para ele. Olhar que não tremia, não fugia, mas também não atacava. Era pior. Um olhar que não reconhecia mais aquele homem como alguém importante. "Estou exatamente onde deveria estar", respondeu calmamente. Arthur deu meia volta, satisfeito com a ferida que acreditava ter causado. Mal sabia ele que todo aquele salão pertencia agora à empresa que acabara de comprar. Uma empresa que, ironicamente, não tinha mais ele como dono. A orquestra ao fundo tocava violinos suaves. O cheiro de champanhe e flores brancas preenchia o ar. Mas algo invisível dominava a atmosfera, o destino preparando seu golpe. Cuidado com quem você humilha no caminho, porque Deus, o tempo ou a vida podem colocá-lo ajoelhado diante dessa mesma pessoa. Antes de revelar o que viria, faça uma pausa. Se você já sentiu injustiça ou viu alguém ser humilhado, fique comigo até o fim dessa história. Ela vai te dar algo que o dinheiro jamais compra: justiça silenciosa. Antes de seguir, respire. Histórias como esta não são apenas entretenimento. São espelhos. Se isso que você viu agora te tocou, se despertou aquela lembrança de alguém que um dia te humilhou, achando que você nunca se levantaria, então não assista calado. Aperte o like agora. Não por mim, mas por todas as pessoas que já engoliram lágrimas em silêncio. Inscreva-se e ative o sino, porque esta história ainda vai virar. E você precisa ver a justiça acontecer diante de quem duvidou. Escreva nos comentários uma palavra: justiça. Isso faz o algoritmo entender que esta mensagem precisa alcançar quem quase perdeu a fé em si mesmo. Continue. O que está prestes a acontecer não é vingança, é o destino servindo a conta. O salão continuava vibrando com conversas ensaiadas, apertos de mão estratégicos e falsos elogios, mas dentro de Arthur algo havia estremecido. Ele tentava rir com acionistas, comentava sobre cifras, porém em sua mente havia apenas o incômodo. Helena estava ali, viva, de pé, serena. Isso o perturbava. Ele lembrava da última vez em que a viu, chorando, guardando roupas em malas baratas, ouvindo dele as palavras que rasgaram tudo. "Eu escolhi ascender. Você escolheu ser comum." Helena Duarte não nascera rica. Filha de costureira, trabalhara em padarias, escolas, mercados. Conheceu Arthur quando ele ainda não tinha nada. Foi ela quem revisou seus primeiros contratos, quem apostou no primeiro empréstimo, quem assinou como fiadora quando ninguém acreditava. Mas à medida que a fortuna crescia, Arthur crescia também em vaidade. As viagens aumentavam, os jantares com investidores se multiplicavam, e os silêncios com ela se tornaram eternos. Ele passou a se envergonhar do modo simples dela falar com garçons, do jeito humilde de agradecer porteiros. Achava que o mundo merecia ver ao seu lado uma mulher de capa de revista. A separação foi fria, sem gritos, apenas uma pasta sobre a mesa. Divórcio consensual.
Nada de pensão, nada de apoio. Ele a deixou com um apartamento modesto e uma frase: vai viver do quê? Da sua delicadeza? Tempo passou. Arthur se tornou capa de revistas, colecionou festas, amantes e prêmios. E cada vez que subia ao palco para falar de mérito próprio, apagava o nome de quem o ajudou a sair do nada. Helena sumiu do mapa. Nenhuma rede social, nenhuma aparição. Quem perguntava ouvia apenas: ela deve estar costurando em algum canto. Mas agora, ela estava ali, calma entre turbinas de ego, com um crachá discreto que não revelava cargo, apenas um sobrenome: Duarte. Um detalhe que ele não viu: em seu pulso, um bracelete de prata com um símbolo, o mesmo símbolo gravado nas portas da nova empresa internacional que acabara de adquirir, ou que pensava ter adquirido. Um presságio. Enquanto Arthur ria com sócios, Helena caminhou em direção à sala reservada dos diretores. Nenhum garçom ousou impedi-la. Uma das recepcionistas inclinou a cabeça com respeito. Um segurança abriu a porta para ela. Arthur percebeu a cena e franziu a testa. Aquilo não combinava com a imagem de uma mulher derrotada. O narrador não fala, a história apenas observa. Algumas vitórias não fazem barulho, elas apenas esperam o momento certo para olhar nos olhos de quem duvidou. O primeiro estalo não veio de fora, mas de dentro. Um cheiro de verniz novo, taças tilintando, jornalistas sorrindo e, por trás de tudo, o som que Arthur lembrava da juventude. O barulho seco da impressora da papelaria, onde ele e Helena passavam noites revisando planilhas. A memória o feriu como alfinete sob a pele. Ele respirou mais fundo, tentou esmagá-la com cifras. Rodada B concluída, valuation dobrado, repetia para si como um mantra, mas a imagem insistia. Helena com as mangas arregaçadas, recalculando as colunas à mão quando a luz caía. Ela dizia: se a gente não honrar cada centavo agora, o dinheiro nos humilha depois. Na época ele chamava isso de poesia, hoje chamaria de ameaça. Arthur Ferraz nasceu em Madureira, no calor espesso de um apartamento de 2 cômodos, onde cabiam mãe, irmã e sonhos maiores do que o teto. O pai sumiu para tentar a vida. Ele aprendeu a sobreviver com bicos, entregou folhetos, carregou caixas, consertou celulares. Ambição não lhe faltava, faltava era freio. Quando conheceu Helena, ainda estudante de administração à noite, sentiu algo que confundiu com destino. Ela o enxergava antes do dinheiro. Foi com ela que assinou o primeiro contrato, que alugou a primeira sala, que entendeu a beleza de pagar em dia. Foi com ela também que aprendeu a esconder as próprias falhas atrás de um sorriso público. A vaidade chegou como espuma, leve, depois tomada pelo vento e, de repente, mar revolto. Ele começou a negociar pessoas como quem troca cadeiras de lugar. A cada prêmio, um amigo a menos. A cada cobertura comprada, um traço a mais na solidão. Um dia, Helena, cansada de ser fantasma nos bastidores, perguntou se o amor dele ainda existia ou se tinha sido comprado em alguma rodada de investimento. Ele deu de ombros, calculando já o próximo aporte. Na assinatura do divórcio, ofereceu conselhos. Você é boa, mas precisa de alguém grande do seu lado. Ela respondeu apenas obrigada por tudo e saiu com uma pasta fina e uma dignidade que nenhum juiz registra. Anos depois, Arthur se acostumou a ser cumprimentado por sobrenomes. Ferraz, Maestro, Tubarão. Sua humanidade virou adereço caro. Ele dormia pouco, corria muito e evitava espelhos. Em noites de silêncio, pensava no que perdera, mas transformava saudade em agenda. O passado virou produto derivativo, empacotado, securitizado, revendido como discurso de superação. Só havia uma fraqueza que ele nunca confessou. Helena era a única lembrança que o fazia duvidar da própria narrativa.
Por isso, naquela noite, vê-la firme, respirando como quem cabia no próprio corpo, foi um golpe sem ruído. Ele sorriu para as câmeras, ergueu a taça e jurou que nada o atingia. Mas dentro do peito, um alarme antigo havia sido religado. E o passado, que ele tentou apagar com luxo, acendera a sala de máquinas. Helena Duarte caminhava com passos que não pediam licença, mas também não esmagavam ninguém. A sala reservada tinha cheiro de couro novo e café forte. Sobre a mesa oval, envelopes lacrados, um tablet com gráficos que respiravam em linhas vivas e uma única flor branca num vaso baixo. Detalhe que ela sempre escolhia para lembrar que beleza e sobriedade podiam coexistir. Seu blazer era simples, mas impecável. A camisa de algodão macio, o coque preso com a mesma exatidão com que prendia promessas a si mesma. Quando uma recepcionista trouxe um relatório, Helena agradeceu pelo nome, inclinando o rosto como quem reconhece história e esforço. Esse respeito a acompanhava como perfume invisível. A infância de Helena foi costurada no compasso da máquina Singer da mãe. Tec, 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 pontos que juntavam tecido e futuro. Aprendeu cedo a ler rótulos, contas, gestos. Descobriu que gente humilde também carrega bibliotecas inteiras no olhar. No colégio público, foi ouro em matemática, prata em redação, bronze em tempo livre. Trabalhou como balconista, babá, revisora de textos, guardava moedas numa lata de biscoito e sonhos num caderno com capa azul. Lá escrevia regras de uma vida que não abriria mão. Não mentir sobre números, pagar o que deve, ouvir antes de decidir, nunca humilhar. Quando Arthur chegou com seus planos, ela viu brilho, mas também viu rachaduras. Ainda assim escolheu somar. Ajudou a levantar a primeira empresa não por paixão a planilhas, mas por fé em pessoas. Quando ele rachou, ela não quebrou. Aprendeu a dobrar sem romper. Foi para o interior, cuidou da mãe doente, voltou a estudar gestão de riscos, aprendeu o bastidor das fusões que não apareciam nas capas, assinou consultorias discretas, salvou companhias em silêncio. Ao contrário de Arthur, que colecionava aplausos, Helena colecionava portas abertas. Onde ela passava, o cheiro de medo virava cheiro de possibilidade. Naquele evento, a maioria não sabia seu cargo. Alguns acharam que sua presença era acidente. O que não sabiam, Helena era a arquiteta invisível por trás da reestruturação do conglomerado estrangeiro que acabara de entrar no país. Estudara a firma de Arthur por 2 anos. Dívidas camufladas em projetos de expansão, cláusulas de vencimento antecipado, contratos recheados de vaidade e risco. Não havia vingança em seus relatórios. Havia precisão. Ao fundo, Clara Nunes, amiga, confidente e assistente, administrava calendários, respirando o mesmo ar de serenidade. Miguel, o filho, não, estava ali. Helena pedira que ficasse longe do barulho. Protegê-lo era o único luxo que ela fazia questão de ostentar. Quando bateu à porta da sala e o silêncio selou o perímetro, Helena abriu o envelope principal. Dentro, as últimas assinaturas dos controladores estrangeiros. No rodapé, o novo organograma, diretora-geral para Operações Brasil, Helena Duarte. Ela passou o dedo sobre o próprio nome como quem confirma um pulso. Não havia euforia, só convicção. Já estava decidido. Nenhum discurso seria feito contra Arthur. A justiça que ela acredita não grita, apenas posiciona. Clara Nunes sempre coube nos cantos sem virar sombra. Tinha olhos de quem percebe microexpressões e ouvidos calibrados para subtextos. Era jornalista antes de se tornar estrategista de comunicação. Aprendeu que manchetes poderosas, às vezes, nascem do que não é dito. Conheceu Helena num curso de governança. Admirou nela o raro talento de decidir com ternura. Quando foi convidada para compor a equipe, aceitou sem negociar salário. Quero estar onde a dignidade pauta o lucro.
Desde então, transformou crises em narrativa de aprendizado, plantou relações com a imprensa baseadas em verdade e organizou salas de guerra com a calma de quem serve café em velórios. Naquela noite, Clara circulava entre mesas com um tablet, registrando sorrisos que se tornariam notas de bastidores. Percebeu Arthur humilhando Helena e sentiu um impulso antigo de intervir, mas conteve. Sabia que a cena, por si, seria documento. Aproximou-se de Roberto Avelar, o sócio bajulador, que falava alto sobre margens históricas enquanto praticava crueldades miúdas com garçons. Aqui, minha querida, esse vinho não é para qualquer bandeja. Clara anotou mentalmente. Os pequenos gestos costumam explicar a derrocada dos grandes. Quando o jurídico entregou a ela a pasta preta com o termo de posse de Helena, Clara respirou como quem termina uma maratona. Sorriu sem mostrar dentes. A cada assinatura, lembrava de noites em que Helena recusou atalhos. Não vamos vazar nada à imprensa. A notícia precisa nascer dos fatos, não da fome de like. Por isso, aquela transição seria um estudo de elegância. Primeiro o ato, depois a narrativa. Sem humilhação pública para devolver a ofensa, sem adjetivo inflamado em release, apenas um fato sólido pousando sobre um salão de vaidades. O choque começou às 21h17, quando o e-mail disparou para o Conselho e os principais órgãos reguladores. Assunto: reestruturação executiva, Operações Brasil. Em segundos, o celular de Arthur vibrava com alertas e os olhos de Roberto liam em voz baixa, tropeçando nas letras. Nomeada diretora-geral. Helena Duarte. A orquestra seguiu tocando, mas o ar ficou denso como chuva que não cai. Clara observou de longe a oscilação no rosto de Arthur. Primeiro riso, depois dúvida, depois o músculo do maxilar travado. Ela anotou para si. O silêncio é o som do poder mudando de mãos. Clara caminhou até a porta da sala reservada. Bateu 2 vezes. Entrou, entregou a Helena um resumo dos próximos passos. Coletiva de imprensa no dia seguinte, alinhamento com o sindicato, mensagem interna aos colaboradores, protocolo de transição ética. Helena leu, assentiu e acrescentou uma linha à caneta. Comunicado 1. Reconhecimento público das contribuições históricas da equipe anterior, incluindo Arthur, sem ironia. Clara sorriu com admiração. Havia grandeza naquela escolha, grandeza que não caberia em manchete, mas caberia na história certa. A porta da sala se abriu e Helena ficou diante do corredor principal. Não procurou Arthur com os olhos. Não havia caça naquele gesto. Havia compostura. O corredor tinha a luz amena de hotéis caros. O tapete amortecia passos. O ar-condicionado misturava a fragrância de flores brancas ao cheiro de ansiedade que os humanos exalam quando percebem que o roteiro mudou sem avisar. Um violinista, sem saber de nada, tocava uma melodia antiga, dessas que as avós arrumavam a casa ouvindo. A cena, por si, formava um quadro, poder que chega descalço, sem trombetas. Helena caminhou até a borda do salão. A orquestra pausou entre músicas e aquele segundo de respiro parecia escrito por um dramaturgo. Ela não subiu ao palco, não pediu microfone, apenas cumprimentou discretamente o maître, agradeceu aos garçons e recuou 2 passos, como quem devolve a festa ao povo que trabalha. Clara, a poucos metros, fechou os olhos um instante e pensou em todas as pessoas que, naquele vídeo, veriam o milagre silencioso da justiça alinhada à dignidade. Não havia discurso, mas havia mensagem. A liderança que importa é a que não humilha para existir. Essa é a respiração,
Antes do mergulho, o compasso que separa ruído de música. Se a história até aqui tocou alguma cicatriz sua, aquela lembrança de quem te subestimou, o dia em que você engoliu a humilhação quente para não perder o emprego, o instante em que prometeram que você nunca seria nada, este é o momento de se posicionar com a gente. Não por raiva, mas por propósito. Aperte o like agora, porque isso empurra histórias de dignidade para mais pessoas. Escreva nos comentários uma palavra: dignidade. Isso cria um rastro que o algoritmo não apaga. Inscreva-se para acompanhar o desfecho. Não por curiosidade mórbida, mas para testemunhar um jeito novo de vencer. Sem gritar, sem humilhar, sem pisar. O salão voltou a respirar. Os violinos recomeçaram. A notícia já corria como eletricidade invisível pelos celulares. Helena retornou à sala, onde a mesa oval aguardava a última formalidade. Um documento, uma caneta, um nome que agora não pedia autorização. E na borda do papel, uma pequena mancha de tinta, como um ponto final que aprende a ser começo. A pausa se encerrou. O enredo seguiu seu eixo, preparado para a revelação que deslocaria placas tectônicas. Porque há histórias que não se contam, acontecem diante de quem tentou negá-las. E esse acontecimento, finalmente, tinha hora, lugar e assinatura. Miguel Duarte guardava os cheiros da infância como fotografias. Pão queimando no forno quando a mãe estudava tarde. Chuva batendo na janela, enquanto o pai jurava voltar para o jantar e não voltava. O perfume barato que Helena usava na formatura dele do fundamental. Cresceu entre promessas e ausências, aprendendo a não pedir explicações que a vida ainda não podia dar. Quando os pais se separaram, Miguel decorou o som da mala fechando e gravou em si a canção muda dos que escolhem continuar. Não se tornou cínico, tornou-se atento. Aos 16, leu contratos melhor do que muitos adultos. Aos 17, escolheu silêncio em vez de exposição. Aos 18, prometeu a si: não serei moeda entre histórias. Naquela noite não estava no evento, mas seu nome estava no envelope pardo guardado por Helena. Dentro, uma sequência de e-mails antigos que ele encontrara por acaso num notebook abandonado de Arthur meses antes. Eram mensagens de um executivo de banco alertando sobre práticas agressivas de endividamento que poderiam explodir em 2 anos se a diretoria insistisse em maquiar fluxo. Havia também anexos, relatórios manipulados, frases calculadas para impressionar, conselhos e um memorando com a letra de Roberto Avelar, sugerindo empurrar para frente o custo real do passivo, porque ninguém lê nota de rodapé. Miguel entregou tudo à mãe com a serenidade dos que preferem verdade à vingança. Helena respirou fundo e respondeu: obrigada, eu cuido. A prova, porém, não seria usada para humilhar Arthur, mas para proteger funcionários, fornecedores, pequenos investidores. Helena articulou com o Conselho Internacional um plano de reestruturação que exigia nova governança, auditoria independente e, principal, responsabilização ética dos que mentiram. A peça central era uma carta de próprio punho de um ex-controller, Daniel Sampaio, confessando pressão da antiga diretoria para ajeitar números. Daniel topou gravar um depoimento em cartório. Clara organizou a linha do tempo. O jurídico alinhou com o Ministério Público. Tudo sem estardalhaço, para que a justiça não nascesse prematura. Às 21h32, Helena colocou o envelope pardo ao lado do contrato de posse. Não era troféu, era a bússola. Haveria dores, manchetes, processos e também uma pergunta que atravessaria a noite. O que é vencer? Miguel, do quarto, recebeu uma mensagem curta. Filho, vai dar tudo certo? Te amo. Ele respondeu com um emoji discreto e uma linha. Orgulho de você, mãe. Nenhum grito, nenhuma plateia. Apenas a prova de que algumas viradas não precisam de holofotes. Precisam de retidão.
O relógio marcou 21h40, quando as portas da sala se abriram e o protocolo trouxe Arthur Ferraz para dentro. 2 conselheiros o acompanhavam, as gravatas um pouco tortas, como se a pressa tivesse pego os nós de surpresa. Arthur entrou com o que restava do papel de protagonista. Queixo alto, passos controlados, o sorriso que salvou negócios piores. Viu Helena sentada à cabeceira, a caneta pousada sobre o documento, Clara à direita, o jurídico à esquerda. A cena tinha a sobriedade das pinturas em que reis descobrem que coroas também têm prazo. Isso é uma brincadeira, Arthur. Começou, a voz polida por cima de cacos. Não foi isso que me apresentaram. Helena ergueu os olhos. Não havia raiva ali, havia gravidade. É oficial, Arthur. A transição foi aprovada pelo Conselho e reguladores. A operação brasileira segue com nova governança. Estamos preservando colaboradores, fornecedores e investidores. Você será reconhecido pelas contribuições e será chamado a responder pelo que precisa responder. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava repleto de palavras que ninguém ousou dizer. Arthur olhou para o contrato, depois para o envelope pardo. Reconheceu a própria letra em algum dos anexos, talvez uma anotação impensada, um "dá para maquiar", rabiscado num canto de reunião. Sentiu o maxilar fraquejar. Quis rir, mas o riso não achou saída. "Então é isso? Você me destrói na minha frente?" Tentou. "Ninguém aqui está para destruir você", disse Helena, sem elevar o tom. "Estamos aqui para consertar o que foi feito com pressa e orgulho. Agente demais, dependente dessa empresa, para que ela continue sendo palco de vaidade." Clara observava a coreografia dos gestos, a mão de Arthur que buscava o bolso, o olhar que pedia socorro a Roberto, parado à porta como figurante que perdeu a fala, o suor que insistia na têmpora. O jurídico empurrou uma pasta com o plano de transição. Arthur folheou como quem procura um erro de impressão que salve a peça. Não encontrou. O mundo, pela primeira vez em muito tempo, não obedecia ao seu timbre. Helena assinou. A caneta riscou o papel com um som que só os atentos ouvem, o som de um capítulo fechando sem bater a porta. Entregou uma via ao conselho. Guardou outra. Levantou-se, aproximou-se de Arthur a 2 passos de distância, nem íntima, nem distante, e estendeu a mão. Ele hesitou por um segundo que valeu anos. Apertou. Havia nesse gesto uma sentença: vencer sem humilhar. O clímax não explodiu, transbordou. As notícias não correm, evaporam. Às 22h01, colunistas de economia soltavam notas secas. Mudança de comando no conglomerado X. Executiva brasileira assume. Às 22h07, um portal transformou em manchete: Helena Duarte é a nova chefe da operação. Reestruturação promete transparência. Às 22h18, um programa de TV chamou especialistas. Um deles, com um ar professoral, arriscou: o ciclo dos cavalos brancos está acabando. Chega o tempo dos gestores éticos. No Twitter, alguém encontrou uma foto antiga de Helena na formatura da faculdade noturna e escreveu: a moça do interior virou CEO. Post explodiu. Não pela fofoca, pela fome de exemplos. No dia seguinte, sindicatos foram recebidos com café quente e planilhas abertas. Pequenos fornecedores ouviram prazos realistas, não promessas plásticas. Um grupo de estagiários subiu ao auditório e ouviu da própria diretora: o primeiro indicador de sucesso não é o lucro, é a nossa capacidade de dormir sem vergonha. A frase virou camiseta em 48 horas. Investidores estrangeiros, cautelosos, gostaram do cheiro de governança. As ações oscilaram para baixo num soluço de incerteza, depois estabilizaram num platô que parecia chão firme. No campo da justiça, os documentos foram encaminhados. O depoimento de Daniel Sampaio abriu portas para acordos de leniência e responsabilização de quem precisava responder.
Helena não ofereceu dossiês à imprensa. Ofereceu acesso aos dados auditados. Clara coordenou entrevistas nas quais o foco não era o escândalo, mas a lição. Uma coluna de opinião resumiu em 2 linhas o que se via nas entrelinhas. Talvez tenhamos romantizado carisma demais e caráter de menos. O público, acostumado à pirotecnia das quedas, estranhou a sobriedade dessa virada. E justamente por isso ela colou na pele coletiva. Arthur, por sua vez, recebeu convites de programas sensacionalistas para dar sua versão. Recusou nos primeiros dias. Depois aceitou uma entrevista longa, na qual falou do menino de Madureira que confundiu palco com validação. Chorou sem se exibir. Disse o nome de Helena com respeito. Não era redenção instantânea, era começo de restituição. Roberto Avelar tentou rir do vento, mas o vento tinha voz. Perdeu cargos, enfrentou processos, teve tempo para pensar no garçom que humilhou. A máquina social não fez festa pela queda. Aprendeu um pouco a celebrar a reorientação. Helena seguiu trabalhando. A flor branca continuou sobre a mesa. A empresa, antes barulhenta, descobriu que produtividade também tem som de página virada. E na cidade, muita gente anônima dormiu melhor naquela noite, sem saber por quê. Às vezes, a justiça que acontece longe do seu CPF sustenta a sua esperança de forma invisível. No fim de uma semana que pareceu um ano, Helena voltou ao apartamento simples, onde ainda vivia por escolha. Fez chá de camomila, abriu a janela para o vento da noite e olhou para o caderno de capa azul, guardado desde a juventude. No topo da página escreveu: Vitória, dormir em paz. Abaixo 3 linhas. 1. Não revidar humilhação com humilhação. 2. Proteger quem não tem microfone. 3. Transformar poder em serviço. Fechou o caderno como quem sela um sacramento. Na parede, uma foto de Miguel criança, segurando um carrinho de plástico, lembrava que riqueza verdadeira não cabe em patrimonial. Arthur, em seu apartamento amplo, sentou-se diante do espelho que evitava. Ligou para a irmã, perguntou da mãe, falou baixo. Abriu uma caixa antiga com recortes de jornal da época em que ele e Helena imprimiam folhetos para vender serviços de consultoria honesta. Sorriu torto, como quem a reencontra em cada fibra do papel. Escreveu um e-mail curto a Helena. Obrigado por não me humilhar, vou responder pelo que me cabe. Apertou enviar com dedos que finalmente tremeram pelo motivo certo. Na empresa, Clara apagou as luzes da sala de reunião e ficou 1 minuto em silêncio, escutando a arquitetura respirar. Pensou nos garçons, na recepcionista, no segurança que segurou a porta para Helena. Ligou para a mãe e disse: deu certo. Daniel Sampaio, o ex-controller, caminhou com o filho no parque no domingo, sentindo que a palavra verdade cabia de novo na boca sem gosto de ferro. Miguel chegou em casa com um saco de pães e o abraço que não precisa de hora. Antes de dormir, perguntou à mãe sem palavras se ela estava bem. Ela respondeu sem palavras que sim. Ele abriu a janela, deixou a cidade entrar e entendeu que crescer é aceitar que os heróis reais não usam capa, usam coerência. A história não termina com fogos, mas com ordem interna. O mundo lá fora continuará celebrando ruídos, mas aqui dentro ficou uma canção nova, a de que ninguém perde por escolher a dignidade, que vencer sem humilhar é possível, que se você foi subestimado, não precisa provar nada com grito, prove com obra. E se você algum dia humilhou alguém, há retorno, peça perdão e reoriente o rumo. Essa é a moral que a manchete não imprime, mas o coração lê. Se essa história te moveu, deixe seu like agora. É o seu jeito de dizer ao algoritmo que a dignidade importa. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Uma palavra, uma cena, um gesto. Inscreva-se no
Canal para receber mais histórias que misturam jornalismo humano, drama real e esperança prática. Que cada clique aqui seja um tijolo num mundo onde poder e respeito andam juntos. Porque no fim, a maior riqueza é poder encostar a cabeça no travesseiro e, como Helena, finalmente dormir em paz.